O espelho que sangra há um momento na vida em que o silêncio grita. Quando a mente se torna um labirinto e o próprio corpo parece uma prisão. Você tenta lembrar quem era antes de tudo desmoronar, mas as lembranças escorrem pelos dedos como areia, e o que sobra é um vazio que dói, um vazio que respira. Kaneki Ken conheceu esse vazio, não por escolha, mas por destino. Um garoto comum, apaixonado por livros e histórias, arrastado para um mundo onde a fragilidade não tem espaço e a dor é a única linguagem compreendida. Um único instante, uma decisão equivocada, e a fronteira entre o humano e o inumano se dissolveu. Mas o verdadeiro horror não nasceu quando ele se tornou um ghoul. O verdadeiro horror começou quando ele percebeu que o monstro não estava nas ruas, mas dentro de si. Era uma presença silenciosa, um instinto que sussurrava no fundo da mente, pedindo para ser aceito. E quanto mais ele resistia, mais forte aquilo se tornava. Todos nós temos um limite, uma linha que separa o que somos do que poderíamos ser se fôssemos empurrados longe o suficiente. Kaneki cruzou essa linha, e o que encontrou do outro lado não foi poder, foi desespero. Porque às vezes sobreviver significa trair quem você era, e quando isso acontece, o espelho deixa de refletir um rosto e passa a refletir uma ferida. O olhar de Kaneki se tornou esse espelho, um reflexo que sangra, que implora por respostas, que clama por uma saída. E foi nesse abismo que ele começou a entender que, às vezes, a luta mais brutal não é contra o mundo, é contra a própria alma. O nascimento do conflito, a transformação de Kaneki, não começou com dentes ou garras. Começou com o medo. Com aquele instante em que o corpo e a mente entram em guerra, quando o instinto quer sobreviver, mas o coração não aceita o preço da sobrevivência. Depois do transplante que o condenou a ser meio humano e meio ghoul, Kaneki despertou para uma nova realidade. O mundo que ele conhecia não o reconhecia mais. O sabor da comida humana se tornou amargo. As vozes das pessoas se distanciaram. E cada batida do coração soava como uma lembrança do que ele havia perdido. Era como se a própria existência tivesse se tornado um erro, um ruído, em um universo que já não o aceitava. Mas o verdadeiro inferno começou dentro dele. Entre a fome e a culpa, Kaneki travava uma batalha invisível. De um lado, o garoto gentil, inseguro e sonhador, que queria apenas viver em paz. Do outro, uma força selvagem, obscura e faminta, sussurrando que a dor acabaria se ele apenas aceitasse o que era. Esse conflito é o espelho do que todos sentimos quando a vida nos obriga a mudar. Quando algo em nós morre para que outra coisa possa nascer, e essa nova parte não parece pertencer à mesma pessoa, a mente tenta resistir, mas a dor não negocia. Ela molda, quebra e reconstrói. Kaneki não queria ser um monstro, mas foi a dor que o obrigou a se tornar um. E é assim que muitos também se perdem. Tentando sobreviver em um mundo que não entende sua dor, acabamos criando máscaras, armaduras, versões endurecidas de nós mesmos. Chamamos isso de amadurecer, mas às vezes é apenas uma forma mais bonita de dizer que nos tornamos aquilo que juramos nunca ser. Em cada crise, há uma escolha silenciosa: continuar sangrando ou se tornar o corte. Kaneki escolheu o corte, não por coragem, mas por exaustão. E a partir desse instante, o garoto que lia romances desapareceu, dando lugar a uma mente dividida, uma consciência fragmentada entre o que queria sentir e o que precisava fazer. Ele começou a entender que, quando o mundo te empurra para o extremo, a humanidade não é uma virtude, é um fardo. E a dor, por mais cruel que seja, é o lembrete constante de que ainda existe algo dentro de nós que se recusa a morrer. A mente que implora por silêncio ou que acontece quando o sofrimento se torna tão intenso que a própria dor perde o sentido. Kaneki descobriu a resposta no momento em que percebeu que já não sentia nada, apenas o eco do que um dia foi. Dentro dele, duas vozes disputavam o controle. Uma chorava, suplicando por paz, querendo voltar a ser o garoto que amava livros e sonhava com uma vida comum.
A outra gritava, exigindo que ele aceitasse a brutalidade, que parasse de fingir ser algo que não era mais. Essa luta não se travava com punhos, mas com memórias, com lembranças que o dilaceravam a cada tentativa de continuar normal. Kaneki se tornou prisioneiro da própria mente, e em certo ponto, o medo de enlouquecer se tornou mais assustador do que o medo de morrer. Porque quando você é forçado a conviver com sua própria dor, dia após dia, ela deixa de ser uma visitante e passa a morar dentro de você. E o mais terrível é que, com o tempo, você começa a depender dela para lembrar que ainda está vivo. Mas para Kaneki, era como ser dividido em dois seres. Um que ainda acreditava no amor e outro que só conhecia o ódio. Essa divisão é o que destrói silenciosamente tantas pessoas no mundo real. Aqueles que sorriem por fora enquanto travam guerras internas que ninguém enxerga. Aqueles que aprenderam a se calar, não por paz, mas por cansaço. Kaneki se tornou a personificação desse cansaço. O garoto que só queria entender o porquê do sofrimento acabou compreendendo algo mais cruel. A dor não precisa de motivo para existir. Ela apenas está. Ela molda, corrói e redefine. E quando o ser humano tenta reprimi-la, ela encontra um jeito de voltar, mais forte, mais profunda, mais faminta. Nesse ponto, Kaneki já não era mais dividido entre o bem e o mal. Era uma fusão instável entre o instinto e a consciência, entre o amor e a raiva, entre o que queria proteger e o que precisava destruir. E o mais perturbador é que, em cada colapso, havia um tipo estranho de libertação, como se, ao se despedaçar completamente, Kaneki finalmente pudesse parar de fingir ser inteiro. Porque às vezes o verdadeiro alívio não vem de curar a dor, mas de aceitá-la como parte do que somos. O colapso de Kaneki é o espelho do trauma humano. Quando o sofrimento nos ultrapassa, a mente cria monstros para sobreviver. E esses monstros, por mais assustadores que pareçam, são apenas versões de nós tentando se manter de pé em meio à ruína. Quando o monstro aprende a respirar, há um instante em que o sofrimento deixa de ser resistência e se torna aceitação. Não a aceitação calma de quem entende o próprio destino, mas a rendição silenciosa de quem já não tem forças para lutar contra si mesmo. Foi nesse limiar que Kaneki renasceu. Kaneki não enlouqueceu. Ele se libertou das amarras que o mantinham preso à ideia de quem deveria ser. O sofrimento o obrigou a abandonar a pele frágil da inocência e vestir uma nova forma, moldada pela dor. O que emergiu não foi maldade, foi autopreservação. Todos nós temos esse ponto de ruptura. O momento em que a dor é tão grande que o amor se torna um risco. Então aprendemos a esconder, a endurecer, a calar. É o nascimento do nosso próprio Ghoul. Uma face fria, racional, impenetrável. Uma máscara que usamos para evitar que o mundo continue nos ferindo. Kaneki apenas levou essa máscara ao extremo. Ele aprendeu que, se o mundo é cruel, então o único modo de sobreviver é se tornar mais cruel que ele. Mas no fundo, essa não era força, era medo. Medo de voltar a sentir, de se permitir ser vulnerável, de olhar para dentro e encarar o garoto que ainda chorava em silêncio. O conflito de Kaneki nunca foi entre homem e monstro, mas entre o sofrimento e a sensibilidade, entre o desejo de proteger e o medo de se machucar de novo. E talvez esse seja o reflexo mais doloroso de todos. Perceber que, ao tentar eliminar nossa dor, acabamos matando também a parte de nós que ainda sabe amar. Kaneki venceu sua fraqueza, mas perdeu sua paz. E é isso que torna sua tragédia tão humana. O fato de que, ao se tornar invencível, ele se tornou irreconhecível. Porque o preço de resistir ao mundo foi deixar de ser o que o tornava humano. O silêncio depois da queda. Quando o caos termina, sobra apenas o silêncio. Kaneki conheceu esse silêncio não como paz, mas como lembrança. Tipo de lembrança que pesa no peito, que faz o mundo parecer maior do que conseguimos suportar. Ele sobreviveu, mas não inteiro. Aprendeu a conviver com a parte de si que sempre existirá à margem da luz. Essa é a verdade de quem enfrenta monstros, não apenas os de fora, mas os que vivem dentro de nós. Cada trauma, cada decepção,
Cada perda de inocência é um corte que não cicatriza completamente. E ainda assim continuamos, porque a vida não espera pelo momento em que nos sentimos preparados, e a sobrevivência nunca será perfeita. Kaneki é um espelho que reflete o que muitos escondem: a máscara de força, a armadura invisível, a luta silenciosa que poucos veem. Ele nos ensina que aceitar nosso monstro interno não significa sucumbir ao mal, mas reconhecer que a dor nos molda, nos endurece e nos ensina a resistir. É a aceitação da própria sombra, não para celebrá-la, mas para não ser destruído por ela. No fim, Kaneki nos lembra que o conflito interno não desaparece com coragem ou esperança. Ele se transforma em compreensão, em estratégia, em sobrevivência. E é essa luta silenciosa que nos define. O garoto que um dia leu livros e sonhou em ser normal, aprendeu que não há normalidade quando o mundo insiste em te quebrar. Mas ainda assim ele seguiu em frente, não como o herói de histórias felizes, mas como alguém que aprendeu a caminhar com as cicatrizes, a conviver com a dor e a olhar no espelho, sabendo que nem tudo que brilha é humano, mas que, de alguma forma, ainda somos nós, porque todos nós, em algum momento, carregamos um ghoul dentro de nós, uma parte que nos assusta, que nos força a mudar, que nos lembra que sobreviver é, muitas vezes, um ato de coragem silenciosa. E Kaneki, em sua escuridão, nos mostra que enfrentar esse monstro é o que nos mantém vivos. O reflexo do espelho pode sangrar, mas ainda há alguém olhando de volta. E talvez, apenas talvez, isso seja suficiente para continuar.